Declaro aberta a 51ª sessão extraordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador de Carlos da Padaria. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Robertinho Erck. Presente. Vereadora Eliane Leão. Presente. Vereador Túlio Camargo. Prova. Vereador Biula. Presente. Vereador André Terra Planagem. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Vereadora Emily Daldo. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias constantes da ordem do dia, segundo a discussão dos projetos de lei 69, 70 e 71/2022. Projeto de lei 69/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Projeto de lei número 69/2022 está aberta a discussão. Com a palavra. Com a palavra, vereadora Emily. Boa tarde a todos, aos meus nomes pares, aqueles que estão aqui hoje presentes, aos que nos acompanham de forma remota. Bom, hoje a gente está debatendo sobre 3 projetos, números 69, 70 e 71, falando sobre o excesso de arrecadação e a suplementação para algumas fichas orçamentárias do nosso município, que trata de educação, obras e saúde, que são temas essenciais e muito importantes para o nosso município. A gente vem aqui hoje, eu venho aqui hoje, relatar algumas coisas que vêm acontecendo sobre esses projetos. Não poderia, seria, eu acho que, injusta e irresponsável de não aprovar esse tipo de projeto, mesmo que contenham muitos erros, em sua grande maioria. Só também corrigindo o que eu acabei de falar, que não são os projetos que estão errados. Acho que a gente tem que deixar isso claro. Que o que está errado aqui é o conteúdo de cada projeto. Eu fiz vistas de processos, contratos, pregão, processos de licitações com a vereadora Rose do Cris, essa semana na Câmara, na Prefeitura, e também com o presidente da Casa de Leis. Assim como todos os outros vereadores também acompanharam, e a gente recebeu aqui alguns desses contratos. Mas a gente foi pessoalmente na Prefeitura, pedimos cada processo, cada contrato, cada pregão. E em um deles, acompanhado também pela nossa assessoria aqui da Câmara, nossos contábeis e advogados aqui da Câmara, que nos conseguiram orientar também e indicar aonde estão os erros que a gente conseguiu analisar. Primeiro, começando pelo um projeto 69, que a gente já alegou que tem diversos erros no conteúdo e na própria mensagem a gente consegue analisá-los. Na ficha número 306, desculpa, eles querem suplementar, ou seja, colocar mais dotação orçamentária para que ela possa gastar mais o que tenha lá no empenho. Então, a gente está adicionando aqui 252 mil para despesas com o contrato número 66, 2020, que eles colocam tracinho a PAI. Vale ressaltar que o número desse contrato não é da PAI, e sim da PAN, do nosso canil, que está, sim, precisando, mas que, de modo errôneo, eles já colocam números errados aqui. A gente acompanha também alguns processos de licitações que eles não renovaram o aditamento, alguns que vencem em setembro, um contrato que não existe, um contrato que simplesmente não está na prefeitura, não está em lugar nenhum, que eles colocaram um número errado, que não tem pregão, que está sem o contrato. E isso só na mensagem. Mas quando a gente pega cada projeto para realmente sentar e analisar cada licitação, a gente vê que tem muitos erros. Inclusive apontamentos muito sérios,
que desrespeitam leis. Uma das leis que a gente consegue analisar, segundo o parecer feito pela Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Justiça e Redação dessa Casa de Leis, é a verificação da existência de recursos orçamentários, que não cumpre o artigo 14 da Lei de Licitações e Contratos. Isso, então, verifica e afirma que eles estão fazendo licitações do modo errado. Que a gente pode até alegar que são irregulares, que são ilegais, que não estão seguindo a lei de licitações e contratos. A gente vê que eles erram muito também nas modalidades de cada processo. Tem processo que está como registro de preço, que não é daquela forma que tem que ser feita. Por conta de tudo isso, após analisarmos e montarmos um parecer sobre todas essas irregularidades desses processos de licitações, a qual são esses contratos para pagamento e suplementação, todos esses apontamentos que fizemos com a ajuda dos procuradores aqui dessa casa e consultores orçamentários, nós vamos mandar todos esses projetos, esses contratos, todas essas licitações ilegais para o Ministério Público, para o delegado de polícia, Tribunal de Contas do Estado e também para a Controladoria da Prefeitura, para que não continue errando dessa forma. A gente não pode nunca deixar de pagar serviços essenciais, só que isso deve ser feito de um modo correto. A gente vê que não existe um planejamento nessa gestão. Não que nas outras existiam, mas eu, como fiscalizadora do agora, eu preciso saber que isso tem que ser feito da maneira correta. O que não está sendo feito. Processos de licitação que estão sendo da forma errada. E isso é motivo de prisão de diversos prefeitos. Já foi motivo de prisão de diversos prefeitos. De processos. E quem acaba sempre prejudicado disso é o município. Quando precisa encerrar uma empresa do PA, do transporte, de tapa-buraco, da APAI, quem fica prejudicado não é uma briga entre vereador e prefeito. É a população. E é para isso que eu vim aqui manifestar meu apelo para o prefeito e os seus funcionários para que façam da maneira correta. É só isso que a gente pede. A gente tem muitas problemáticas na educação. E uma delas, inclusive, que já foi citado diversas vezes, é a questão do transporte. Inclusive, o senhor prefeito colocou a culpa em mim, presidente da Comissão de Educação, por ter parado o transporte. E eu, que não faço parte do executivo, eu não executo nada, eu legislo. E, para isso, a gente consegue analisar. Meu trabalho é analisar, fiscalizar e verificar se isso está feito da maneira correta. Em um dos projetos, o projeto número 71, em que eles fazem a suplementação para a educação, para fazer o pagamento da Jundiá, do transporte, do fretamento e também em obras, ele pega uma parte dessa suplementação do excesso de arrecadação para pagar isso, ele está transportando aí 3.700.000 para pagar a empresa Jundiá. Mas eu tenho uma ficha aqui que eu consigo juntar tudo que a prefeitura está devendo para a Jundiá. Hoje, essa suplementação desses 3.700.000 vão suplementar a dívida, que hoje a dívida atual da prefeitura com a Jundiá é de 3.256.000. Com 3.700.000, ele vai pagar essa dívida, mas só vai sobrar R$500 até o final do ano. R$500.000 até o final do ano. E como ele vai pagar a Jundiá com R$500.000 até o final do ano? Não tem como, é impossível. E a gente vai ficar todo mês nesse mesmo assunto, porque não tem planejamento. O que você, pai, vai falar para o seu filho quando o prefeito não pagar? Porque eu te falo uma coisa, não tem mais de onde ele tirar dinheiro para pagar a Jundiá. Daqui a pouco seu filho vai chegar na escola, se é que vai conseguir chegar, né? Porque não vai ter mais ônibus, não vai ter carteira, não vai ter limpeza, não vai ter nem quase sequer professor, porque ele não vai mais ter de onde tirar esse dinheiro.
Vale constar que todas essas suplementações que ele está colocando dinheiro nessas pastas é com o excesso de arrecadação que teve nesse primeiro semestre. Então, ele não teve que tirar de um lugar e colocar em outro. Isso foi um excesso de dinheiro, coisa que a gente sempre fala, tem dinheiro na prefeitura. Então, com esse dinheiro que tinha sobrando na prefeitura, ele está passando agora de pasta em pasta. Está passando para obras, está passando para educação, está passando para a saúde. Mas ainda assim não é necessário. Porque se ele tivesse feito lá no começo do ano passado os projetos da maneira correta, os projetos de orçamento da maneira correta, a gente não estaria assim. Então, não adianta ficar culpando o vereador, ficar falando que é por isso, que é por politicagem. Não, tudo isso está acontecendo por falta de planejamento, por uma falta de gestão eficaz. E, infelizmente, com muita tristeza mesmo, que eu falo para você que a Jundiá, por exemplo, a gente ainda vai discutir muito esse ano. Infelizmente. Porque isso daqui o dinheiro que ele está suplementando vai servir só para pagar os atrasados e um pouquinho para que não vai dar nenhum mês direito. Então, mês que vem, vamos debater a mesma coisa com muita tristeza. Porque eu quero que seja resolvido. Eu não quero que mantenha essa situação. E é muito triste. E por isso que eu não posso ficar de olhos fechados para tudo isso que está acontecendo. Por isso que eu vou, sim, aprovar essa suplementação, mas, tendo em vista essas irregularidades nos processos de licitação, vamos mandar para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para o delegado de polícia e para a controladoria da prefeitura, para que nada disso aconteça novamente, passe impune. Continue sendo feito dessa mesma forma errada, que, no final, quem sempre vai ficar prejudicado não vai ser prefeito que não quer mais ser candidato, não vai ser vereador, que se a gente sabe ou não que vai ser reeleito. Sempre será a população. Então, brigas não levam a nada. O que levam à coisa certa é fazer as coisas do modo correto. É prezar pelas leis que existem, e não existem à toa. Leis existem para ser cumpridas. Então, eu peço, senhor prefeito, aos meus nobres, vamos fiscalizar, vamos fazer do modo correto. Nós, como criadores de leis, nós temos esse dever de cumprir e pedir que cumpram da maneira correta. Então, por conta de todas essas irregularidades, eu aprovo, sim, esses 3 projetos, como aprovei na primeira discussão, mas venho aqui, então, manifestar ser contra a maneira dos processos de licitação e as modalidades e o não cumprimento do artigo 14 da Lei de Licitações, e não somente ele, né, mas diversas outras leis que estão sendo aí esmagadas pelo senhor prefeito e pela falta de fiscalização. Muito obrigada. Continue a discussão, projeto de lei 69/2022. Com a palavra. Com a palavra, vereador Robertinho. Ah, tá. Eu gostaria de parabenizar a administração, Antônio Gemente. A gente está vendo aqui um superávit, né, um excesso de arrecadação. Isso mostra que a prefeitura trabalhou, geriu a máquina e arrecadou, né? Agora, o dinheiro arrecadado está sendo distribuído, né? Temos aqui 11 milhões de arrecadação superávit que está indo para a saúde, para a educação, aqui mais 7 milhões, e aqui mais 3 milhões, totalizando mais ou menos uns 22 milhões, que foi lido aqui. Então, quero dar os parabéns para a administração. Não estamos falando em déficit, né? A prefeitura teve um superávit, ou seja, se veio dinheiro, se arrecadou mais do que esperava, isso mostra que a administração está no caminho certo, no caminho de sair dessa crise. Então, parabéns à administração, parabéns, Toninho, e conto com o meu voto nessa aprovação. Continue a discussão, projeto de lei número 69/2022. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Abner. Quero aqui parabenizar a fala dos vereadores, mas, em especial, a fala técnica da vereadora Emily Hidalgo. Ela fez uma explanação de como deve ser
feito as licitações, como devem ser feitos os contratos. Hoje, a administração tem que dar graças a Deus por ter esse valor de 22 milhões a mais de arrecadação. Porque o que nós estamos aprovando aqui, se nós não aprovarmos esses projetos, o PA para, porque a prefeitura já está devendo para o PA. A prefeitura está devendo para a empresa de ônibus. Se não fizer esse pagamento agora, na semana que vem, para o ônibus dos estudantes. Então, todos esses projetos, votarei favorável, mas sabendo que a forma da contratação, a forma da licitação foi feita de uma forma errada. Então, quero dizer que não podemos deixar realmente de aprovar, porque senão as crianças não vão ter merenda na escola. Falta de planejamento. E hoje, nós estamos aqui, nesses 3 projetos, autorizando 22 milhões para o prefeito poder fazer esses remanejamentos. Equivale a 13% a mais do orçamento que nós aprovamos para esse ano. Então, quero agradecer a Rose, a Emily, presidente, Bruno, que essa semana nós ficamos aqui estudando os projetos. Uns estiveram na prefeitura e alguns contratos não estavam nem na prefeitura. Então, assim, a gente realmente, nós vamos aprovar, mas vamos buscar também uma forma de fazer para orientar os funcionários que estão hoje na administração. O prefeito fez uma alteração na Secretaria de Administração. Eu espero que o novo secretário atente às leis e não trabalhe fazendo licitação em 15, 20 minutos. Senhor presidente, é só. Continue a discussão, projeto de lei número 69/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal de senhores vereadores. Vereador de Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Erck. Aprovo. Vereadora Eliane Leão. Vereador Túlio Camargo. Agora eu aprovo. Vereador Biola. Aprovo. Vereador André Terra Planagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Hidalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Portanto, aprovado o projeto 69/2022, segunda discussão. Projeto de Lei 70/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Está aberta a discussão, projeto de lei número 70/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal de senhores vereadores. Vereadora de Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Erck. Aprovo. Vereadora Eliane Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biola. Aprovo. Vereador André Terra Planagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Hidalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Portanto, aprovado o projeto de lei número 70/2022, segunda discussão.
Projeto de Lei 71/2022, autor o prefeito, assunto: dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Está aberta a discussão, projeto de lei número 71/2022. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rose. Uma boa tarde a todos, aos que nos acompanham de casa, uma boa tarde. Estamos hoje aqui deliberando sobre 3 projetos, deliberando e votando sobre 3 projetos importantes de serviços essenciais para a nossa população. Também gostaria de poder parabenizar a administração pelo excesso de arrecadação, esse superávit, esse excesso de arrecadação de 22 milhões de reais. Porém, não vejo motivo para tanto, para parabenizar nesse momento a administração, pois vemos serviços precários na nossa cidade. Nós não vemos obras sendo concluídas, tapa-buracos, serviços sendo feitos. Esse dinheiro já poderia estar sendo utilizado em outras questões, e não simplesmente para pagar contratos com parcelas em atraso, como nós estamos vendo aqui, e que não será suficiente para suprir, como os nobres pares já trouxeram anteriormente, para honrar esses contratos até o final do ano. Então, seria motivo, sim, de estar parabenizando se a nossa cidade estivesse redondinha, como nós falamos, né? Os serviços estivessem sendo prestados, não na precariedade, mas a contento da nossa população. De se deixar claro que há muitas irregularidades nos contratos, e, dentre elas, na nossa constatação, em vistas aos processos, a falta de dotação orçamentária de empenho prévio, né? O que está ocasionando isso? Nesse momento, para nós estarmos aprovando, em média, aí, 16 contratos que nós conseguimos avaliar, 16 contratos para suplementação, utilizando o superávit que poderia estar sendo investido em outras situações do nosso município para pagar parcelas em atrasos e para tentar chegar ali até agosto, setembro, pagando essas empresas e esperando contar com um novo superávit até o final do ano. Então, realmente, gostaria de poder parabenizar, mas não é possível nesse momento que nós estamos vivenciando no nosso município. Serviços prestes à paralisação, como todos aqui já sabem, desde a semana passada, durante toda essa semana, discutindo, que, se não aprovado, seriam paralisados, né? Até mesmo já foi... chegou, dá até vergonha de falar isso, pode parar, né? Alguém já chegou a falar isso em algum momento de alguma reunião, mas, enfim, veja a situação que nós chegamos no nosso município, que é uma falta de planejamento, uma falta de ter curiosidade de, pelo menos, saber se há ou não dotação orçamentária para poder firmar contrato com essas empresas. A responsabilidade é, sim, do Executivo, e a responsabilidade também é das empresas que assumem compromisso com o município, que não se interessaram também em saber se há dotação orçamentária inicial, empenho prévio, para poder honrar os compromissos, para poder prestar os serviços e tendo a garantia que vai ser pago. Essas empresas prestaram serviços, estão aí no nosso município e tem sim que receber, porque se for para a judicialização, se for para a justiça, né, caso não haja o pagamento, o dano vai ser muito maior para o nosso município. Então, nós aprovamos hoje esses 3 projetos de remanejamento da suplementação, do excesso de arrecadação, né, dos valores que nos foram apresentados hoje, um pouco mais de 22 milhões de reais, não porque os projetos estão dentro da regularidade, não porque os processos licitatórios estão regulares, não porque cometeram-se pequenos equívocos, né, como a gente já ouviu falar, há muitos erros grosseiros, não há erros formais apenas, há erro grosseiro em cada procedimento licitatório. Então, hoje, nós aprovamos nessa Casa de Leis 3 projetos que não estão dentro da legalidade, não estão dentro e que sofrerão as sanções, como bem já trouxe a vereadora Emily, junto ao Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, Delegacia de Polícia e Controladoria Interna da Prefeitura. Nós aprovamos hoje pela moralidade, para que a nossa população não pereça com a falta de competência da gestão, para que a nossa população não sofra os danos pela falta de empenho, para não dizer má-fé, de quem elaborou esses contratos, esses processos licitatórios que não pensaram no depois, que não tiveram a simples curiosidade de checar se havia empenho prévio, se havia dotação suficiente para cumprir os compromissos assumidos diante de um contrato. E contratos grandes, contratos gigantescos, de valores gigantescos no que diz respeito à merenda,
no que diz respeito ao transporte coletivo, ao transporte dos nossos estudantes, ao pronto atendimento de saúde, aos ESFs, ao CAPES, projetos, processos licitatórios de extrema importância, serviços de extrema importância, que não podem jamais ser paralisados. Então, hoje nós votamos pela moralidade e cobraremos moralidade da administração pública, bem como a legalidade em cada ato, em cada procedimento, que já ficou muito claro. A maioria desses processos licitatórios trazem erros, não equivocados, mas erros grosseiros, para não dizer ciente, porque até mesmo processos que nós vimos lá e pudemos ver à vistas, sem numeração nas páginas, sem assinatura do secretário ou da secretária que solicitou a abertura daquele procedimento, sem contrato, gente, sem contrato original, assinado pelo prefeito e pela parte contratada. Então, veja bem, são erros grosseiros, não são equívocos, são erros grosseiros, irregularidades visíveis, tudo dentro da maior, assim, de causar muita indignação na gente, quando a gente vê a coisa pública sendo tratado com tamanho desprezo pela nossa administração. Então, relato aqui que o meu voto, sim, é favorável pela moralidade, porque é moral, nesse momento, fazer isso para que a nossa população não pague pela má-fé, pela incompetência, pela simples falta de curiosidade, de cumprir o que está dentro da lei. Nós sabemos que o prefeito tem que fazer e cumprir tudo que está dentro da lei. E, junto a ele, seu subordinado, seu secretariado, e todos aqueles que fazem parte das elaborações do projeto, das elaborações do processo licitatório. Uma pena que estejamos hoje aqui aprovando projetos que vão pagar, suplementação que vai ser usada para pagar contratos em atraso, que não acarreta um bem assim para o nosso município, porque, se não aprovado, estaria trazendo um dano muito maior do que já estamos vivenciando nos nossos dias. É isso, presidente. Deixo aqui registrada a minha manifestação, a minha indignação diante de tamanha irresponsabilidade com a coisa pública. Muito obrigada. Com a palavra. Dá uma parte, vereadora. Parabéns pela sua palavra, vereadora Rose. Continuaremos sempre na luta. Continua a discussão, projeto de lei número 71/2022. Com a palavra, a vereadora Emily. Eu achei muito importante o que a vereadora trouxe para a gente hoje, a vereadora Rose do CRIS, sobre a questão da moralidade. O que é muito importante a gente frisar, e, vereadora, enquanto você falava, eu relembrei do artigo 37 da Constituição Federal de 88, em que fala sobre os 5 princípios fundamentais da administração pública, que é justamente a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Só nessas vistas desse processo, a gente já viu que a maioria eles não cumprem. Então, tem que deixar claro e explícito que cabe a nós fiscalizar. E da maneira como a senhora falou, acho que foi correta. Já que, infelizmente, o prefeito não cumpre os 5 princípios básicos fundamentais para a administração pública, eis aqui nós, vereadores, para cumprirmos o básico, que hoje é, como trouxe a vereadora Rose muito bem, o princípio da moralidade, já que a gente já viu que a legalidade o prefeito não cumpre. Muito obrigada. Dá uma parte, vereadora. Concedo, senhor presidente. Com a parte, vereador, 1 minuto. Na fala da vereadora Rose do CRIS e na fala da vereadora Emily, eu estava lembrando de muitas pessoas que ligam aqui na Câmara e falam que nos postos de saúde, o ISF, não tem médico, mas existe contrato para o atendimento de médico em todos esses ISF, em todos os postos de saúde. Então, quero dizer aqui, Rose e Emily, que esses contratos serão levantados novamente, pedir cópia de todos, e também a gente vai voltar a passar em todos os postos de saúde, ver se realmente tem médico, porque a prefeitura está pagando.
Hoje, se uma mulher precisar de um ginecologista, não tem. Então, eu falo que... Mais uma parte? Cedo. Falo que, realmente, nós, vereadores, temos que fiscalizar. Não importa que um fale que os 5 quer atrasar o município, nós não estamos aqui para atrasar o município, não. Nós estamos aqui para ajudar a administração municipal. É fiscalizando, mostrando realmente o que está errado. Só que ninguém gosta de ser fiscalizado. É só, vereadora. Concedo, senhora vereadora presidente. Então, um minuto com a parte, vereadora Rosa. Bem lembrado que o vereador Abner trouxe aqui em relação aos contratos. Ao analisar os contratos, só dos ESFs teve um aumento de 64%. E o que foi melhorado no atendimento da nossa população? O que foi melhorado? O que nós temos recebido, sim, são muitas reclamações que, muitas vezes, o médico não atende. Muitas vezes, quando tem o médico, fica 15 dias, ela, de repente já não tem mais o médico lá no posto de saúde. Enfim, um atendimento precário. Um contrato que teve um aumento nesse ano de 64%, né? Não é justo com a nossa população saber que o seu imposto, o seu dinheiro, a arrecadação oriunda de impostos, que é esse superávit, que é esse excesso de arrecadação devido aos impostos, não esteja sendo aplicado da forma que a nossa população merece, com os serviços básicos, né? Como eu costumo falar com alguns munícipes, nós não pedimos ruas de cristal, né? Nós pedimos ruas transitáveis, postos que possam atender a nossa população com dignidade, atendimento digno, é o básico, né? Então, é realmente de causar certa revolta, não só no munícipe, mas nós que acompanhamos toda a situação. Muito obrigada, vereadora. Mais uma parte, senhor presidente, para a vereadora Emily. Posso? 3 partes, eu posso? Tem uma parte, vereador. Não, pode. Tem uma parte, 1 minuto. A situação hoje, nós precisamos também fiscalizar se está sendo grosado ou não esses médicos que estão faltando ou que estão nos postos onde não tem o médico para atendimento. Precisamos ver se no contrato, como que está sendo grosado isso. Então, não vamos esquecer disso, porque agora dinheiro tem. Dinheiro tem e, como a gente fala, para a saúde está aqui aprovado. Porque para obras, buraco, tem aí quase 19 milhões parado na prefeitura e não consegue tapar um buraco no nosso município. É só. Obrigado, vereadora. Bom, encerro a minha fala aqui, completando, acho, finalizando sobre o básico. Seguiremos, nós, vereadores, como sempre, fiscalizando toda essa situação, esse excesso de arrecadação, os próximos, essa questão orçamentária, a educação do nosso município, a saúde do nosso município, a questão da Secretaria de Obras no nosso município e todos os trabalhos essenciais do nosso município, que precisa ser cumprido sempre da maneira correta. Então, seguiremos, eu, vereadora Emily, seguirei trabalhando sempre para a população, visando sempre o correto. Muito obrigada, presidente. Encerro a minha fala. Continue a discussão, projeto de lei número 71/2022. Com a palavra. Com a palavra, vereador Robertinho. Eu gostaria de lembrar que a prefeitura não tem uma diferença muito grande como uma empresa, né? E a gente sabe que com a pandemia, além de países inteiros estarem quebrando, a gente sabe, os vizinhos nossos aí, pelas políticas de fica em casa e coisa mais, a gente sabe também que muitos estados também quebrou, muitos municípios também quebrou. E o que eu estou vendo em Mairinque é uma arrecadação, um superávit, mesmo porque foi deixado para ela uma dívida de 51 milhões e está sendo paga.
tanto está sendo pago, aqui Mairim, que é uma das poucas cidades na nossa região, que tem a certidão negativa de débito. Então, realmente, eu quero parabenizar o prefeito pela gestão. Se houver uma fiscalização, que é óbvio que esse é o nosso trabalho, e houver alguma ação judicial, alguma intimação, alguma prova, iremos analisar, não tenha dúvida disso. Mas a gente fica pondo para o futuro que isso não vai conseguir lá, não vai conseguir. Até então, tudo está sendo pago, né? E a dívida que ficou de governos anteriores é muito grande, mas muito grande, é 51 milhões. Então, o superávit poderia ser muito maior, né? Agora, num momento falam, não tem dinheiro, no outro momento tem dinheiro. Então, eu acho que a administração está mostrando para que ela veio, para que ela veio. O resultado é o balanço final. Existe um superávit, é como se muitas empresas quebraram. Não podemos falar em lucro, porque é público, não gera lucro, mas superávit é como se fosse um lucro numa empresa privada. Então, do mesmo jeito que muitas empresas quebraram por causa da pandemia, e muitos municípios também quebrou, então, eu continuo aqui parabenizando a gestão do Toninho Gemente, e conto com o meu voto até que provem o contrário, porque falar é uma coisa que não leva a muita coisa, a não ser discórdias. Obrigado pela palavra. Bom, isso o Ministério Público vai falar, porque, como a vereadora falou, enviaremos ao Ministério Público. Exatamente. Né, tem quem cuide disso. Exatamente. O Tribunal de Contas, e espero que eles cumpram tudo isso que está feito aqui. O ISF foi aumentado aí 60%, quase 2 milhões a mais o valor. Então, espero que coloque água para o pessoal, tenha médico nos postos de saúde também. Água, que é uma reclamação constante, está aqui também dentro do contrato. Quero dizer ao pessoal, 151 mil para o caminhão-pipa aí, vocês que do Parque das Rosas, Dona Catarina, Paineiras, São José, Oriental, e que esse superávit de 22 milhões deveria estar sendo aplicado em asfalto, nas ruas, se tivesse um planejamento, porque nós já aprovamos o orçamento para o ano inteiro, se eu não me engano, não aprovamos? O orçamento do prefeito para o ano inteiro, ele não detalhou para onde iria, para a saúde 15%, para a educação 25%, para outro lugar 10%, para obras, para obras 20%, etc. Então, já está o orçamento inteiro e não deu para trabalhar nem 6 meses. Se não fosse o superávit, se não fosse os 22 milhões, o que eles iam fazer da vida? Ia parar tudo? Veja, é os 5 princípios. Não se atentaram, não aderiram a eles, né, vereadora? Mas, enfim, vamos fazer a nossa parte, vamos fiscalizar e mandar para os órgãos competentes, que também garanto que vão nos ajudar a fiscalizar a tudo isso. E, com certeza, irei aprovar, aprovei até aqui, e vamos aprovar para que a nossa cidade já está totalmente parada, por ineficiência, eu acredito. Até porque eu não vejo todos de fora, todos secretários. Tem uns que não conhecem nossa cidade, nem as ruas, só o centro. Vem de São Roque para cá, leva o dinheiro para lá e acabou. Faz mais nada, eles estão interessados no salário deles. E não na nossa cidade, na melhoria das pessoas. A política é para melhorar a vida das pessoas, não para piorar. 1 ano e 7 meses para cá, eu só vejo pioras. Pessoal, não tem pediatra, não tem ginecologista, estamos pagando por tudo. Se você pega isso tudo aqui, 16 projetos com os contratos, se você vê, puxa vida, estamos pagando por serviços que não temos, mas estamos pagando. E isso é muito ruim, é triste, é muito triste tudo isso. Então, eu vejo falta de comprometimento do prefeito, não sei, dos secretários, pode ser também, porque são todos de fora, acho que tem 1, 2, 3 daqui.
E assim mesmo não faz o que eles querem. É mandado. O secretário tem que ser mandado, mas também tem que ter opinião, pulso firme, senão não vai. É só benção, benção, benção e pronto, não faz mais nada. Tudo isso é lamentável, então prejudica toda uma população por ineficiência. Mas é isso. Então, continua a discussão, o projeto de lei 71/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal de senhores vereadores. Vereador de Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Eck, aprovo. Vereadora Eliane Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biola. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Portanto, aprovado o projeto de lei número 71/2022. Com a aprovação dos projetos 69, 70, 71, declaro prejudicados os projetos de lei 74 ao 89, peço o arquivamento dos mesmos. E segunda-feira estaremos de volta aqui com a sessão ordinária, normalmente todas as segundas. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença dos senhores vereadores, o senhor Joel aqui, que nos assiste, ao Cris. Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus.